Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje, dando continuidade aí a algumas entrevistas que eu venho fazendo não só com escritores, mas também com artistas que trabalham ligados ao meio editorial, né, à confecção, à produção de livros, à produção livreira. Hoje eu trouxe para conversar aqui comigo um artista de mão cheia e a gente está com um estúdio aqui cheio de arte dele, né? Que é o Leroy Ayron. Tudo bem, Leroy? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Leroy, você é artista visual. Esse é o termo correto? É artista, eu gosto que se chame de artista para globalizar um pouco mais, porque visual tem pessoas que também não têm a acessibilidade do visual, então acho que a arte ela tem que chegar a esses pontos mais amplos. Você estava me falando antes ali que existe hoje em dia um grande... Você passou por esse problema, né? Nessa questão assim de se assumir artista. E na verdade você é um artista de mão cheia, né? Digamos assim, porque só mostrando aqui para o público, essa aqui é uma ilustração que o Leroy fez exclusivamente para o programa, né? Sim. Fez para trazer aqui hoje. Aqui é um monumento ali da Praça da Literatura, né? A gente vai ter outros desenhos que ele fez que eu vou mostrar depois aqui. Rapidinho, antes de vir aqui no programa, levantou hoje de manhã, 5 horas da manhã, começou a produzir. Não consegui fazer, foi ontem na realidade. Mas eu fiz, tipo, porque eu gosto quando eu vou para os lugares levar coisas específicas e que tenham a ver com o tema, né? Então eu pensei assim, bom, eu preciso levar obras específicas para mostrar lá e... No programa direcionado para o público aqui do próprio programa, né? E é por isso que eu começo com essa aqui, porque, né, programa sobre literatura, né, o monumento da literatura, da Praça da Literatura, aqui tem tudo a ver com esse tema, né? Leroy, sobre essa questão de ser artista, o que é ser artista para você? Olha, artista, as pessoas acham que às vezes é muito na criatividade, eu acho que é tudo um exercício, ser artista é um exercício de tudo que tu absorve, tu conseguir transformar aquilo para sair de si, é como se fosse uma peneira, sabe? Tu passa por dentro e tu solta na tua experiência do mundo. Então, com a tua expressão. Exato. Tem um jeito típico de se expressar. E eu acho que todo mundo pode ser artista com bastante treino. Mas tem sempre essa importância do treino, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas que às vezes têm essa vocação quando são mais novas, mas por questões de meio, por questões... relacionadas à própria vida da pessoa, mas eu acho que principalmente o meio. Tu acha que o meio, ele colabora ou às vezes ele interfere muito no sentido contrário? O meio, ele interfere totalmente. Eu estava até tendo um debate com um conhecido meu essa semana, que é sobre isso, tipo, as pessoas elas têm a habilidade de desenhar, ilustrar, fazer tudo o que elas quiserem. Porém, o meio que às vezes engessa as pessoas, né? Se tu fica num lugar que tu não vai absorver a quantidade de inspiração que tu precisa, tu vai ficar naquele estagnado, né? Naquele momento, assim. Então, acho que é legal você buscar momentos. Eu, por exemplo, quando eu tô em casa, eu gosto, tipo, muito tempo em casa, eu gosto de pegar e dar uma volta e ir por lugares diferentes que eu já tenha passado para ter novas visões de coisas e momentos e lugares, e eu acho que isso é um alimento, né? Um alimento para a alma, que depois repercute ali nos seus desenhos. Tu olha um canto de uma parede e tu já começa, assim, o funcionamento do artista. Começa a viajar naquele canto. E por meio, na verdade, acho que a gente entende não só essa busca pela inspiração, mas também por parcerias, por pessoas que acreditam no talento do próprio artista, né? Sim, acho que isso é muito fundamental também. É muito legal isso. Ainda mais assim, eu tenho minha trajetória de artista, eu não consigo botar uma data. Porque desde pequeno eu me lembro da minha mãe desenhando, enquanto ela estava no telefone, ela parava e começava a fazer uns rabiscos, assim. E eu olhava, aquilo é uma das primeiras memórias relacionadas à arte que tem. Meu pai também é fotógrafo, então a minha mãe também, né? E isso ajudava muito, assim, na questão de experimentação visual, olhar ângulos, olhar pessoas, momentos, e tudo isso me interfere, né? Outro desenho que você fez aqui para trazer para nós, outra ilustração, foi a Praça da Cuia, né? A minha releitura da Praça da Cuia. Releitura da Praça da Cuia. Me chama muito a atenção, assim, que eu chamei o teu estilo
Se me permite, como leigo na área, né? Antes de você dizer, eu posso dizer sujo, pesado, né? Uma coisa mais rabiscada. Mas eu achei que é uma fantasia do real, digamos assim. É como se fosse um vislumbre, né? Quando tu fecha os olhos. Isso, quando tu fecha os olhos, tu vê aquelas luzinhas, né? Aquelas luzinhas. Que, aliás, remontam um pouco à teoria das primeiras pinturas lá dos Homens das Cavernas, né? Que tem uma teoria que diz que provavelmente os riscos que eles faziam, aqueles risquinhos, aqueles vislumbres, eram justamente porque eles fechavam os olhos depois de olhar para a luz, né? E eles não conseguiam entender de onde é que vinha aquilo. Ou às vezes quando a pressão baixa e começa a ver fadinhas voando, assim, mais ou menos nesse sentido, né? Mas tu sempre parte, pelo que eu percebi, de alguma coisa da realidade e você transforma esse objeto, essa coisa da realidade, numa coisa subjetiva, né? Você dá uma característica subjetiva. Eu acho que o real é fantasia, que é mais ou menos o meu tema de vida, é isso, tu ressignificar coisas, porque viver só no mundo da realidade, as pessoas realmente elas ficam muito reais. E eu acho que a fantasia ela ajuda a tu absorver os processos que vão acontecendo contigo e deixar a vida mais leve, sabe? Então, a escrita é um exercício legal de fazer, a ilustração, a música, todas essas formas de arte, porque o corpo tem fome, né? Eu acho que a arte supre a fome. A arte ela descansa a alma, né? Enquanto que a realidade, às vezes, ela traz um cansaço muito grande, né? A gente se cansa de realidade, né? Se quebra com a realidade demais. A gente precisa de arte. Exatamente, né? E essas pontas que a realidade, de quebrar na realidade, que elas, se tu não cuida e não apara elas, tu fica muito afiado. E tu vai andar como uma pessoa porco-espinho, assim, andando pela rua, sabe? Tipo, sempre... Essa daqui no ataque. A Praça da Gari, né? Isso, eu fiz sol maravilhoso, inclusive, né? Eu fiz um sol explodindo, assim, como uma supernova mesmo, e alguns pontos ali da entrada, assim, chegou, porque isso me inspira também. Um final de semana que eu saí com meus amigos, eu sentei lá, observei, assim, rápido, e essa cena eu fiz sem referência nenhuma de olhar, assim, eu fiz só da minha memória, assim, do que gravou, dos pontinhos. Na área da literatura, eu tenho sempre, até essa semana eu postei um texto que eu falo, né, que a diferença do artista é muitas vezes o olhar, a maneira como ele olha para a realidade, não é a realidade em si, porque a realidade todos nós vemos uma realidade, não vou dizer a mesma, porque cada um tem a sua maneira, mas uma realidade objetiva parecida, mas que a grande diferença do artista está no olhar, na maneira dele olhar. Você concorda com isso? Concordo, e é muito legal ter a experiência de conviver com outros artistas, assumidamente artistas, né? Porque, como a gente comentou anteriormente, as pessoas realmente elas têm medo do cargo, do título, né? De ser artista, né? De ser artista. Mas é muito legal ver as realidades e a visão de cada um, assim, como eles enxergam o mundo e como o traço de cada um é diferente, então... Mas eu acho que esse processo de ter medo de ser artista é algo assim que sempre foi meio marcante na humanidade, né? Porque quando a gente pega a história antiga, o artista ele sempre foi um sujeito que está entre um pária e alguém que é excepcional. Mas mesmo quando ele se torna excepcional, inclusive na cultura pop, né? Ele ainda continua sendo um sujeito à parte. Eu tenho uma amiga que ela fala que a arte-terapia não é terapêutica. E daí eu comecei a ver o porquê, e realmente não é, porque realmente tu passa por um processo de dor interna para tirar as coisas. E a dor, às vezes, não é aquela dor que dói no sentido ruim. É aquela beliscadinha, sabe? Às vezes tem coisas que saem como uma beliscada. Mas é muito importante, eu acho, as pessoas acabarem botando para fora de alguma forma as coisas que estão dentro dela, mesmo que seja numa escrita, seja um diário na noite, poemas, é só exercício. A arte também é exercício e cada um tem seu estilo. Por mais que os artistas, como você comentou, eles sofriam esse estigma, né, de bêbado e só... Bêbado, drogado e só sozinho, depois da morte ser reconhecido. Eu acho que o reconhecimento a gente tem que buscar em vida, né?
ajudando também. Tem outras coisas que eu estou participando, assim, que são movimentos de coletivo plural, e a arte ela tem que estar para dar uma virada de chave nas pessoas, assim, sabe? Para as pessoas verem a vida um lado fantástico, né? Não a fantasia dos dragões e tal, mas abrir a mente para que as pessoas consigam ver as possibilidades que elas possam criar, sabe? O fantástico que existe no real, né? Essa fantasia que existe no real que tu consegue captar muito bem nos teus desenhos. Inclusive tem um outro que eu quero mostrar, que esse daqui é do Teixeirinha, né? Eu amo muito fazer esse... Eu achei muito legal essa habilidade que você tem também, que eu acho que é uma característica de um artista maduro já. Hoje eu me considero um pouquinho mais maduro, mas ainda tem bastante para amadurecer, né? Mas no sentido assim de fazer... Você fez esses trabalhos tendo em vista, por exemplo, o programa, né? Vir até aqui apresentar o teu trabalho. Quer dizer, o que já demonstra que você tem uma capacidade de se adaptar às necessidades do mercado. Sim. E aí a gente entra numa outra questão que eu acho que é bem interessante, que é uma questão capitalista. A gente vive no mundo capitalista, que você precisa vender a arte. Como é que está essa parte de vender a sua arte hoje em dia? Bem legal hoje em dia, porque a minha primeira feira foi um desastre. Normal. Eu cheguei na praça... Primeira vez, né? Eu cheguei exatamente na Praça da Cuia. Essa imagem ela está transposta ali no último desenho. A gente tinha uma feirinha que tinha umas músicas ao vivo. Eu fiz eu também vendo camisetas, né, com as minhas artes. Eu fiz as camisetas pintadas à mão, botei tudo num varal. As pessoas passavam, olhavam, ai que bonito, e não vendia. Daí depois eu entendi que talvez eu estivesse fazendo as artes para mim, não para as pessoas. Isso é um ponto importante também na literatura, né? Porque quando você vai escrever, não é que você precise... Acho que um dos grandes problemas dos artistas mais jovens consiste justamente em ele conseguir manter a sua visão, manter o seu olhar, o seu filtro, né, pessoal, e ao mesmo tempo se adaptar às necessidades, às demandas do mercado para conseguir sobreviver da arte. Isso também acontece na literatura, porque você escreve para os outros, né? E a gente tem que aprender, como artista, a desenhar para os outros também. Os grandes artistas, Michelangelo, Rafael, fizeram trabalhos para a Igreja Católica nas capelas, nas igrejas, praças e arquitetura. Então eles nem por isso não foram geniais, né? Nem por isso foram geniais. Não foram geniais, foram. Sim, e são coisas assim que a gente tem que pensar em fazer monólitos, né, espalhados assim para as pessoas pararem. Até Passo Fundo é uma cidade que eu gostaria que tivesse muito mais pontos. Eu vivo falando isso de exposição em ar livre, né, porque a arte não precisa ser só da classe que tem dinheiro para pagar, pode ser para as pessoas que estão passando na rua, que eu acho que é muito... Os trabalhadores, o artista, ele tem muito essa visão e não é de hoje. Eles sempre botam alguma coisa escondida em algum lugar das obras deles, inclusive as minhas têm. Fica aí o trabalho para procurar. Né? Mas é sobre isso, sabe? Eu acho que tem que ser inclusiva. Não só estar dentro de uma igreja, estar dentro de um museu. Acho que as coisas têm que ir para fora. Assim como o grafite, ele é feito na rua, assim. Mas se as coisas fossem cedidas, a gente teria um mundo bem mais bonito, né? E tem se tornado muito cinza as coisas, muito concreto, sem árvores. Vai ter o quê daqui a um tempo? Árvore de metal? De repente, e telões, né? De repente, recebendo chuva e como uma referência a Blade Runner, né? Uma coisa mais cibernética, né? Impressionante, sim, que... E dá um apagão e vai tudo embora. E a arte, ela vem na contramão de tudo isso, né? Porque justamente ela tem como ela traz com ela, na sua expressão, a subjetividade do ser humano, né? Ela acaba, digamos assim, cultivando esse olhar interno para as coisas, né? Que não é só... o mundo não é só o dinheiro que importa, não é só a corrida louca para conseguir, né, alcançar certos objetivos, não é só a moral coach que interessa, né? Exato. E é magnífico, assim, quando eu comecei a fazer a minha faculdade de design de produto, a gente estudou muito sobre as cavernas que tem na Europa, os sítios arqueológicos, né? E isso é muito legal, tu ver o começo da arte, sabe? As pinturas rupestres,
a parte dos hieroglifos, das pinturas do Egito, da Mesopotâmia. Isso é muito legal. Eu acho que as pessoas, elas subestimam a arte na escola, principalmente, que dizem que é uma coisa chata, que é só para desenhar, fazer bolinha. Mas se tu não faz bolinha em quadrado, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê na vida? Você vai aprender a fazer o quê na vida, né? É. Não, realmente, tem que começar do básico para... Leroy, no próximo bloco eu quero conversar com você sobre as canecas também e sobre essa diversificação que você vem fazendo do teu trabalho, né, em relação ao mercado, sem deixar de lado o teu olhar subjetivo de artista. Tá. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Literatura Local e hoje aqui cercado de arte realmente. E antes de eu partir aqui, Leroy, para os produtos, né, digamos assim, que são as canecas especificamente, que aliás eu já vou encomendar algumas para o programa aqui, eu quero voltar lá no início da nossa entrevista, quando você falou que os seus pais são fotógrafos. Sim. E você não é fotógrafo. Além disso, também sou, né? É fotógrafo também? Sou fotógrafo, faço ensaios, mas eu levo agora a fotografia mais para segundo trabalho, sabe? Mas eu trabalhei com fotografia de moda, morei fora, morei em São Paulo, né? E trabalhei muito, assim, tipo, na descoberta de novos talentos. Eu acho que muito da minha arte vem disso, das inspirações que eu tive nas viagens nas pequenas cidades do estado do Rio Grande do Sul inteiro, a maior parte de Santa Catarina. Então eu vi bastante coisa que me ajuda a me nutrir de inspirações, e trabalhar com fotografia também é uma arte magna, né? Que tipo, só que ela é mais imediata. Sim, mas tem a lente ali, o que eu acho interessante isso, porque eu estava fazendo alguns cursinhos amadores, no meu amadorismo nessa área, né? Justamente porque eu também acho muito interessante quando você traz para a literatura, você vai ter ali a mescla da imagem, que é o olhar, com o ouvido, que é o som, né? A gente imagina as coisas como escritor, mas captar as coisas através das lentes de uma câmera, por exemplo, é outros 500, né? E aí você tem um treinamento todo objetivo do teu olhar, digamos assim, que o fotógrafo ele passa, que aliás eu acho que é um treinamento semelhante com a ilustração. Com a ilustração, né? É muito legal, acho que para quem começa com isso, beber um pouco de cada dessas fontes para começar a descobrir os caminhos que pode seguir. Por exemplo, eu como artista, eu quero fazer muitas obras ainda misturando fotografia e desenho, que já são meus próximos projetos, fazer recortes, colagens, que são coisas que eu gosto bastante, mas a fotografia, ela nunca vai deixar de estar dentro de mim, porque a fotografia que me manteve aqui até hoje, sabe? Ativo na área artística. Ativo, né? na área artística. Por mais que eu faça fotos de batizados, casamentos, coisas mais pequenas assim e rápidas. Os cotidianas, né? Hoje em dia eu não gosto mais de fazer coisas megalomaníacas como eu fazia, que eram propagandas. Já tive uma produtora, né, que eu fazia toda a parte de comunicação de empresas, mas eu gosto de deixar meu mundo sob meu controle, se é que essa palavra pode ser dita, porque a gente não tem controle de nada, né? Porque aí a gente vem aquela questão que a gente estava falando antes do olhar do artista, até que ponto você consegue manter o teu olhar naquilo que você faz, né? E às vezes, dependendo da demanda do mercado, você tem que abrir mão totalmente do teu olhar em função do cliente, né? Eu acho que na fotografia deve acontecer muito mais isso, né? E eu tive uma fase bem obscura, assim, depois de parar de trabalhar com fotografia de moda, que é esse meio de São Paulo, né? Como todo mundo imagina, é bem parecido como todo mundo imagina. Que é festa e não sei o que, e tudo mais que envolve. Mas eu tinha todos os meus arquivos e todos os meus trabalhos guardados num computador,
e simplesmente eu peguei um vírus que bloqueou todos os arquivos e pediram recompensa. E eu disse, eu não vou pagar. E eu tive uma libertação absurda no momento que eu peguei e disse, formata esse computador, arranca todos esses vírus, eu não quero mais guardar nada disso daqui, vamos começar de novo. Tu sofreu um ataque hacker. Ataque hacker. Tem história aí. E daí eu disse assim, vamos começar tudo de novo. Eu não tenho medo de começar de novo, a folha sempre está em branco, sabe? Não, e é preciso, né, muitas vezes. Porque a gente tem que aprender que fora o nosso... A gente não leva nem o nosso corpo. Claro, claro. A gente está aqui como só um instrumento. E o artista é muito isso, instrumento do universo, eu gosto de falar. Porque é muito estranha a ligação que acontece quando tu para na frente de um lugar para tu produzir. Realmente tu tá segurando uma caneta, mas parece que o universo, a energia do universo pede para aquilo nascer. Tá se concentrando para você. Pede para a arte sair. E isso pode vir a qualquer momento. Às vezes eu peço, tem uma folha, você me dá licença aí que eu tenho que desenhar, que tenho que ilustrar, né? E já aproveitando que você falou dessa parte das fotos, né? E lembrando que o teu Instagram, ele é muito bem produzido, inclusive, né? Eu faço minhas colagens, minhas divulgações próprias. Qual próprias. que é o Instagram para quem quiser seguir você? Hoje em dia, o meu Instagram é Leroy com Y, não vai mudar. Leroy com Y. Esse é o meu pessoal. E eu tô pensando que eu tenho a parte das artes que eu botava o Instagram à parte, né? Que é o Parkhaus, que significa estacionamento em alemão. Eu estive estacionado, agora eu acho que eu não estou mais tão estacionado, estou em movimento. Então a Parkhaus e o Leroy são a mesma coisa, mas Leroy com Y no Instagram que eu... @Leroy com Y. @Leroy com Y. Tá, tranquilo. E também você vem produzindo, até trouxe para a gente tomar aqui uma aguinha, uma né? Aguinha, no programa aqui. Essas canecas, né? Que é uma maneira de você diversificar a arte também. Eu gostei bastante delas porque elas são bastante abstratas, né? São simples. Eu pelo menos, sou um sujeito que eu detesto coisas com muita estampa, fotografia e Ben 10. Né? Até hoje lá em casa tem uma caneca do meu irmão, 3 anos de idade, e o Ben 10, assim, do lado. Não, parece que me fere os olhos. Uma coisa assim mais abstrata, parece que é mais simples, né? Sim, dá para viajar um pouco observando, né? Não, mas você faz essas canecas sob encomenda, sob pedido? Sim, eu faço. E eu tô pensando muito nessa linha de casa, né? De fazer coisas físicas, materiais. Não que o desenho não seja um material depois de impresso, mas coisas úteis. Não que o desenho também não seja útil para a mente, mas eu gosto de fazer coisas... utensílios que as pessoas... mas na verdade é uma maneira de você levar a arte para aquelas situações mais cotidianas, realmente. E daí eu pensei que a minha faculdade de design de produto não ia servir para nada, daí eu paro e me vejo hoje num momento que... Opa, eu tô fazendo produto também, sabe? Então, a arte é produto, além de tudo isso. Só que daí quando eu cheguei na faculdade era muito projeto, né? Tu parar e fazer... cabeçalho, não sei o que, projeto físico mesmo de escrita ali. E eu gosto do prático. Eu acho que ter um utensílio que tu possa beber café, por exemplo, beber uma água, beber uma cachaça. Beber uma cachaça, beber e ao mesmo tempo tem uma expressão artística bem personalizada. Como essa caneca aqui que eu fiz, ela é a mesma linha que começa, a mesma que termina. Só que ela representa um pouco a vida, né? As curvas e toda a desenvoltura. Tem umas outras incríveis que foram todas vendidas. Essas são as primeiras, da primeira leva de 10 que eu produzi na vida, assim. E daí, tudo com meus amigos artistas me ajudando, né? Tu bota tal temperatura, faz isso, aquilo outro. Que daí vai dar certo. Mas todas as primeiras saíram preto e branco. Não teve uma, eu acho que o meu começo foi em preto e branco. Além de ser uma coisa que eu gosto muito, a fotografia preto e branco também. Dá para encomendar pelo Instagram também? Dá para encomendar pelo Instagram, mandar uma direct lá, eu faço qualquer coisa que eu possa fazer. Mas se chegar e falar assim, eu quero não sei o que, eu vou falar, vamos ver o que dá para fazer. Mas isso que eu acho interessante, porque realmente o artista maduro, como eu disse, ele não abandona a sua visão, o seu olhar, e ao mesmo tempo ele consegue atender as demandas do mercado. Chegavam lá pro bar, né, da música clássica e diziam para ele, olha, bar
as grandes obras do Bach foram compostas para missas comuns, dominicais, né, da igreja protestante, que ele tinha que compor. E eu tive muito acesso. E ele tinha que ter, inclusive, ele tinha que comandar um coral de crianças e tudo mais. Eu tive muito acesso a isso. A minha avó tinha a música clássica em casa, alguns CDs, e a gente botava, eu e a minha irmã, e a gente ficava performando música clássica. E uma coisa que eu adoro criar é ouvindo música. A maioria das minhas obras eu faço ouvindo música. Eu gosto muito do indie experimental, essas coisas assim, que são mais básicas, que eu consigo a minha mente... O indie experimental, que é praticamente um descendente do rock progressivo, né? Exato. Que misturava rock com música clássica. Outro exemplo que você está iniciando a fazer, são esses personagens aqui que eu achei um amor, né? Que eles são personagens para histórias em quadrinhos, né? Sim, que é uma ideia que está se desenvolvendo ainda. Está se desenvolvendo. Começou tudo com o Anzol. Esse aqui é o Anzol? Peguei certo, então, o primeiro mesmo. Esse é o primeiro. E depois surgiu... O Anzol, depois vem a Sushi. A Sushi. Olha que bonitinho esse desenho. Esses daí que tu tá segurando são os originais mesmo. Esse daí é papel e caneta. Espero não amassar. Hidrográfico. E depois da Sushi veio o Aquário. São 3 gatinhos. Já tem um esboço de história para eles, mais ou menos? Já, quando eu criei eles, assim, foi quando meu sobrinho logo estava com 6 meses, e eu olhei assim meu sobrinho e disse, eu preciso fazer uma história para ele, que ele gosta muito hoje em dia de ler, que leiam para ele, né? Ele ainda não está alfabetizado, mas ele adora livrinhos e historinhas, e eu disse, eu preciso fazer como tio, deixar um legado. Mas eu fiz um livro ilustrado para o meu sobrinho. Daí ele veio minha sobrinha, daí ficou um pouco mais complicado. Agora eu preciso fazer 2, ou 3, ou 4. E foi fazer. Sabe? Tipo, eu preciso criar essas coisas, porque é legal que às vezes tu parar e começar a contar uma história para uma criança sem ter um apoio visual, é interessante, a cabeça, né, se perde, sabe? Daí tu começa os 3 porquinhos, daí fica sempre nos 3 porquinhos. E eu quero criar histórias diferentes, despretensiosas, assim, que a criança, ela precisa muito do lúdico. Criança que tem acesso ao lúdico de cedo, ela se torna um adulto mais visionário. Né? Ela se desenvolve melhor, né? Ela percebe que há outros mundos dentro dela mesmo para serem explorados, né? Exato. Então não precisa ficar enclausurado na prisão do real, digamos assim, né? E o real, ele torna as pessoas meio doentes, ele traz muito a depressão, traz muita monotonia, ansiedade, né? Eu acho que a gente tem que ter um momento para ouvir música, para assistir um filme, para ir numa galeria de arte, e ainda melhor se a arte for exposta na rua, como eu estava falando antes, né? Acessível. Sim. Acessível para todas as pessoas verem. Porque, na verdade, depois que tiver essa circulação das pessoas entre a arte, é que mais tarde elas vão se dispor a visitar espaços mais restritos. Exato. Né? Se não existe essa circulação... E as galerias, elas são gratuitas, né? Em São Paulo eu tive muito acesso a isso. Tenho que matar um tempo aqui. E como que eu vou matar o tempo? Deixando o tempo me matar? Não, eu vou pegar e vou olhar arte. E daí é tão legal tu parar assim na frente, olhar, passa para próxima. Aquilo vai tudo entrando dentro de ti, né? Como eu falei no começo, o alimento, né? Esse outro desenho aqui, essa ilustração eu achei muito legal, né? E já revelando para os telespectadores que o Leroy também está fazendo as ilustrações de um livro de poemas de minha autoria, né? Então esse aqui é uma das ilustrações do poema. Inclusive, essa questão que você citou aqui de estar circulando sempre em torno das pessoas é interessante, mas, por exemplo, eu conheci você num show musical, né? Que era do Gustavo, o show do Gustavo, que é um cantor aqui de Passo Fundo. Muito amigo meu também. Estava fazendo, né, uma apresentação dele no Teatro Múcio de Castro, e você estava fazendo as ilustrações lá, com as pessoas circulando ao redor. Eu tinha conhecido ele indo num espaço artístico aqui, daí todo mundo falou, olha só o artista que veio tocar. Eu olhei, meu Deus, me inspirou. Daí eu peguei e mandei uma mensagem para ele, olha só o que eu fiz para ti, mandei o primeiro desenho. E tudo vai se alinhando, a gente vai criando caminhos com a arte, que as coisas vão indo e vai circulando.
e vai tendo acesso às coisas. Tipo, eu te conheci nesse evento, tava lá despretensioso fazendo pôster na hora, né, um pôster exclusivo. Chegou, olhou, gostou do meu trabalho, a gente fechou uma parceria de trabalho, né. Isso é uma coisa que eu sempre digo muito para os alunos, que eu tenho... Porque a gente tem, eu como professor, sempre trago essa face de professor, né, de educador para o programa aqui, inclusive. Mas é impressionante na escola onde eu dou aula, que é a DIP, é impressionante a quantidade de alunos que têm talento para desenhar, para escrever, para ler. E ao mesmo tempo, é impressionante como nós temos uma parcela adulta da população que despreza os jovens, dizendo que não, porque essa juventude está perdida, porque não serve, porque não faz nada, porque é só internet. Está perdida porque não se oferecem caminhos, né? Exatamente. Eu fico pensando assim, e eu sempre digo para eles assim, olha, enquanto vocês são jovens, vocês têm todo o direito de errar o quanto vocês quiserem. Errem bastante para quando vocês tiverem com um pouco mais de idade, vocês já conseguirem encontrar o caminho de vocês com mais facilidade. Porque a juventude ela serve justamente para isso, né? Para um caminho de experimentação, para você ir se encontrando a tua própria voz. E como é importante você estar, como você falou ali no meio, trazer a arte, né, para o meio das pessoas, porque as coisas vão acontecendo. E como é importante esses espaços também para isso. E os erros, eles são acertos. Só que depende do viés que tu olha. Depende do ponto de vista, exatamente. Essa obra que tu acabou de mostrar ali, ela tem dois lados. Ela pode ficar de cabeça para baixo, cabeça para cima, deitada, ela 360. Como quiser, né? E ela pode estar se debatendo, ela pode estar caindo, ela pode estar deitada. Eu acho que é tudo uma questão de visão. As sombras atrás, elas podem ser pessoas, podem ser só sombras, podem ser pingos, pode ser o que a gente quiser. Eu acho que é legal isso também, como tu falou da questão dos alunos, né? As pessoas abrirem a visão para elas verem que elas são as responsáveis pelo próprio mundo delas. E a realidade da fantasia está muito nisso. Tu saber que tua realidade depende da fantasia, tua fantasia depende da tua realidade. Isso é uma questão excelente para se discutir, né? A fantasia, ela vai moldando a realidade, uma realidade que não tem fantasia. Que a partir de tudo que tu tira dentro de ti, ela começa a atrair coisas, ela vira uma coisa magnética, né? Então, acho que se tu tirar coisas boas, tu vai tirar coisas boas, né? E é aquele velho ditado, fazer o bem traz o bem, fazer o mal traz o mal, né? Para quem está começando nesse caminho, esses jovens, assim, né? Você como um artista mais experiente, qual que é a tua dica, digamos assim, principal? Pesquisa cursos. Tem cursos online grátis em plataformas diversas, assim, que tu tem acesso à primeira aula grátis. Vai fazendo as primeiras aulas. De tudo um pouco. Vai fazendo questão de vídeo também, né? Fazer animação. Eu estou me aventurando agora na animação, eu estou começando a fazer a minha arte se mover, e é um processo. Vai demorar um pouquinho, mas... É todo um aprendizado, né? Mas procura, tem que parar às vezes de ficar só no TikTok, no Instagram, rolando pro lado e começar a botar as coisas para dentro, né? Tipo, a questão de alimentação, como eu estava falando, visual, alimentação da artística, alma, né? Lembrando então, para quem quiser contratar os seus serviços, né, de ilustrador, pode ser lá pelo Instagram, @Leroy, com Y no final. Leroy, né? Com Y. Não é a Leroy Merlin, como tem muita gente que fala da loja, né? Brinca comigo, é Leroy Merlin. Não, é Leroy com Y. É só eu e a loja. Está certo, Leroy, muito obrigado pela sua participação, certo? Mais sucesso sempre na sua caminhada. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o programa é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundo de Letras. E até o próximo programa.